E aí pessoal do Janf, tudo bem? Eu falei que eu ia fazer um tutorial desse outro aparelhinho que estava chegando. Então, tá aqui na mão, literalmente, né? Na mão. O Focus é somente esse tipo de aparelhinho aqui, tamanho de uma bateria de 9 volts, pouquíssimas entradas, né? Tem só uma entradinha aqui, P2, onde a gente vai conectar ao nosso catodo e anodo. Então, ou que também vem com ele como é que se chama isso, né? Um carregador, né? Uma porta de carregar. Então você dá carga nele, ele já tem uma bateria interna. Então a gente não precisa ficar colocando aqui, trocando bateria. Esse é um ponto positivo e um ponto negativo ao mesmo tempo, né? Porque a gente não sabe quanto tempo essa bateria vai viciar, mas ela dura muito tempo. Então ela carrega por um micro USB na parte de trás, tá? E faz também as versões de atualização também do aparelho. Você conecta ele no computador e vai fazendo os firmwares, né? Ele vem de duas formas. Ele vem numa versão básica do V2 e uma versão Lucid Dreams. Para falar a verdade, eu não vi ainda a diferença. Parece que são os mesmos dois aparelhos que eu tenho, viu? Então eles ligam aqui, né? Então ele tem vários programinhas. Então, por exemplo, esse é chamado Random Noise, o Lucid Dreams, que é para ter aquela coisa, né, que eu falei para vocês. Então, o de baixo, ele tem essa versão Lucid Dreams e o de cima não tem. E a diferença dele seria de $100 para cada um, por causa disso. Enduro, Wave, Pulse e voltando para o Noise, sendo que esse aqui não tem essa versão Lucid Dreams, tá? Eles são conectáveis por computador, como eu mostrei naquela vez. Vocês podem fazer a programação direto no aparelho. Então, por exemplo, se você quiser fazer o padrão pulsado, então você pode fazer aqui o Lucid Dream, como vocês estão vendo. O valor está limitado a uma corrente de 0,25 mA. Então a gente pode botar um timer, né, para fazer, ou seja, a programação pode ser feita através daqui ou através do programa mesmo que está no celular. Ele conecta Bluetooth com o celular. Outras vantagens desse aparelhinho daqui, tá? Além dessas versões, ele tem alguns tipos de conectores. O meu veio com pelo menos uns desses fiozinhos aqui, ele vem com pelo menos uns 6. Não, na verdade foram 8. 2 curtos, 2 longos. Sendo que 2 curtos de 2 e 4 canais. Esse aqui é um de 4 canais, tá? E esse aqui de 2 canais, tá? E longos de 2 e 4 canais. Primeira coisa que eu estranhei é que ele vem escrito da seguinte forma: ele não vem catodo e anodo, vem de uma forma bem diferente, tá? Tem XY. Aí no próprio site está falando, X seria o anodo e Y o catodo. Então eu estava me embananando muito. O que ficou mais fácil de decorar foi fazendo desse jeito aqui. Pintei
o X e o Y, mas depois nem vai precisar mais. É só pensar que anodo de A vem antes do catodo, que é de C, então o X vem antes do Y. Para quem não entende também ainda de neuromodulação por TDCS, catodo é sempre preto, cat preto, gato preto, tá? E o anodo, o vermelhinho sempre, tá? Para quem quiser também ficar sempre esperto, né? Córtex pré-frontal, dorso lateral. O esquerdista sempre fica à esquerda, né? O vermelhinho, né? Os vermelhinhos comunistas sempre ficam do lado esquerdo do parlamento, né? Então, à esquerda, vermelho. O focus, ele tem aquelas propriedades bem bacanas aqui. Quando a gente... Eu ainda não estou totalmente familiarizado com ele, mas quando a gente vê alguns programinhas aqui, a gente pode editar alguns dos programas, por exemplo, TDCS, e vocês veem aqui, ó, o Chan, ele pode dar para a gente duplo cego, tá? Então, ao final do atendimento, ele vai dar para a gente um número falando se aquela programação foi verdadeira ou falsa. Então, é interessante que dá para fazer o duplo cego, tá? Com esse aparelhinho. Então, se fizer o Chan on ou Chan off e tem o blind também, o cegamento, tá? Que nenhum nem outro vai ficar sabendo, só ao final, tá? Então, o Chan off, a voltagem, tem várias voltagens aqui, que a gente pode colocar, vai de 10 até 60, como vocês estão vendo, de acordo com cada um. O básico de alguns artigos em torno de 20 até 60 volts, até 60 watts mesmo. A duração, a gente pode colocar, geralmente a gente faz durante 20 minutos. Corrente, uma coisa muito interessante aqui, ele tem alguns parâmetros de segurança. Você coloca o eletrodo, ele vem com dois tipos de eletrodo, tá? Um eletrodo quadradinho de 3.3 de área, né? 3x3 e 3x3, vai dar bem menor do que o padrão. Ele é magnético, como vocês viram. Ele gruda um eletrodo no outro, tá? Então é eletrodo magnético, ele vai ser facilmente aderido a esses eletrodos que vêm com ele. Não sei se a minha cunhada jogou fora, se eu recebi menos 2 eletrodos desse molhadinho. Então, eles, em contato com a cabeça da pessoa, tá? Eles vão fazer uma medida muito interessante. Esse aqui eu nunca tinha visto. Como você vai aqui no setup, você pode fazer a calibragem. Então, o que é a calibragem? Você bota isso aqui na cabeça da pessoa e coloca. Você vai ter que clicar quando ficar desconfortável. Avisa isso para o paciente. O paciente vai começar a sentir um choque e aí a gente vê que não está tolerável, parou. Quando a gente para, ele vai dar uma quantidade de miliamperes. Então a gente não consegue ultrapassar essa quantidade de miliamperes para aquele paciente, para não ter desconforto. Então esse é um parâmetro de segurança também dele. Ele automaticamente faz rampa em qualquer um dos tipos de onda. Então aqui a gente pode botar qualquer tipo de onda. Bom, programas. Inclusive um programinha chamado Random Noise. Tá?
Esse Random Noise, muito utilizado também para questões de zumbido, tinnitus, é o que mais tem artigos hoje falando sobre isso. Eu ainda estou estudando um pouco mais sobre Random Noise, que também está sendo usado para depressão e dor, né? Mas eu não tenho familiaridade ainda com esse tipo nem de aparelho, nem de onda, porque é a primeira vez que eu recebo e tem poucos estudos ainda falando sobre isso na área que a gente está querendo tratar, né? Zumbido não é uma área muito boa que eu queira tratar, não. Então ele tem essas duas formas, né, com a esponja, e tem essa outra forma com um adesivo de silicone autocondutor. Ele vem com esses tipos de faixas, e uma outra coisa bacana também foi que ele vem com a touca, semelhante a uma touca de RTMS, com alguns furinhos, onde a gente coloca o eletrodo molhado por dentro, né? Então geralmente a gente coloca mais ou menos nessa região aqui para botar FP3, tá? E o eletrodo ele vai grudar por fora, ele vai fazendo uma condução, tá? Então esse aqui é o anodo, é o X, tá? E o Y catodo. Aí ele pode botar numa área supraorbital, geralmente a gente coloca nessa região de cá, o outro. Muito simples, muito fácil a aplicação, muito bem feito. É um aparelhinho que vem do Reino Unido pra gente. Vem numa caixinha como essa daqui. Muito, muito bem feito, né? Muita coisa informativa no site. E no site é interessante também, que vem falando sobre ondas. Você pode comprar alguns outros aparelhinhos. Uma coisa bem bacana também foi esse boné. Eu já tinha pensado sobre esse boné. E aqui a gente está falando sobre o estímulo anodal, catodal. E aqui também tem outras informações sobre os tipos de onda, tá? Vale a pena entrar no site do Focus, tá? Para poder entender mais sobre esse aparelhinho, sobre as suas funcionalidades. Eu estou tentando ainda descobrir tudo, porque eu recebi ontem à noite. Então tá em primeira mão aí para vocês sobre esse aparelhinho aqui no Brasil, tá? Um grande abraço a todos vocês aí. Até logo, viu?